Olá, bem-vindos ao Sex and the Flix, nosso primeiro programa de 2021. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo Cinema. Estou aqui com a nossa psicóloga, sexóloga extraordinaire, Caroline Brini. Olá, feliz ano novo! Feliz ano novo, Carol! Enfim, como a gente está falando de ano novo, a gente já vai falar daquela promessa que a gente sabe que você fez. Quem aqui não prometeu fazer uma dieta, entrar na academia, perder peso nesse novo ano? Carol, tu já prometeu isso alguma vez? Desde 1992 é uma promessa constante. Quem aqui nunca, né? Pois é, e justamente por causa dessas promessas que a gente se faz no começo do ano, de querer emagrecer, querer ficar em forma e tal, a nossa conversa de hoje vai ser sobre padrões de beleza, gordofobia, body shaming. Por que a gente tem essa fixação em ter o corpo perfeito, parecer perfeita o tempo inteiro? Carol, essas promessas que o pessoal faz pro ano novo, essas resoluções, tem mais a ver com saúde ou com estética? Primeiro, a promessa tem a ver com o fato de você querer ter controle. Né? Então, tu faz a promessa, não, ano que vem tudo vai ser diferente. Se tu parar pra pensar, é literalmente a meia-noite de um dia para o outro. Então, magicamente, dia primeiro eu vou ser uma pessoa melhor e geralmente, cientificamente falando, essa promessa dura em torno de 2 semanas. Depois você começa a desistir porque começa a ver que leva tempo. É um processo, é todo dia regular a comida, é todo dia não beber, é todo dia fazer atividade física. E se tu não tem esse padrão de disciplina, tu vai começar a largar a mão. E muitas vezes a gente promete isso pra gente por pressão social. Se eu não tô fazendo nada pra emagrecer, é porque talvez eu não queira. Sim. Aí alguém pode ouvir a gente pensar, como assim? Eu tento todo ano. O não querer num sentido mais profundo da palavra. Se eu tô me sabotando, porque tem tantas coisas que a gente quer e a gente faz... Por que alguma da gente se sabota? Supostamente tu tem controle sobre o teu corpo. Supostamente tu tem controle sobre o que tu come, o quanto tu come. Eu, Carol, psicóloga, discordo. Acho que já é muito mais complicado. Eu acho que tem a ver com o contexto que a gente vive, tem a ver com genética, tem a ver com epigenética, tem a ver com o teu psicológico, tem a ver com trauma de infância. Tudo isso vai moldar a forma com que tu lida com o teu corpo. E aí a gente tem uma outra questão que é importante de pensar, que tem uma pira com a imagem e tem uma pira com eu ter controle do meu corpo. Muitas pessoas vão pra academia e não ficam necessariamente felizes com o resultado que elas têm. Porque não foi o que elas imaginavam que ia acontecer, porque o nosso corpo, todo mundo tem um biotipo diferente. E todo mundo que planeja emagrecer tem na sua cabeça uma visão um pouco romântica de como vai ficar. Ah, sim. Porque a gente tem como fala, um modelo, né? E geralmente os modelos que nós todos temos, atenção, nós todos são inalcançáveis. Porque se a gente olhar para os padrões de corpo dos últimos 50 anos, como eles foram evoluindo, de Marilyn Monroe para as supermodels tipo assim, de Crawford, para daí uma Gisele Bündchen, agora para uma Kardashian, eles são biotipos muito específicos. Isso não é para todo mundo, fora a parte de cirurgia plástica que mal sabemos nós o que inclui. Então a gente faz essas promessas baseados muitas vezes em pressão social, muitas vezes no mal-estar que vem e vai, porque quantas pessoas tu conhece que são super felizes com o corpo delas? Te falam que elas são super satisfeitas. Inclusive pessoas que outras pessoas invejam o corpo, né, ou a aparência. Ah, você tá tão bonita, eu sempre quis ter cabelo loiro, ou, né, ai, essa cinturinha e tal. E a pessoa, não, mas ela não se sente bem, porque ela ainda... É ridículo isso, né, de pessoas que estão com o corpo lá com IMC, ou enfim, com os percentuais de gordura adequados, mas que ainda tem aquela pira de, não, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso perder tantos centímetros para tu atingir um padrão inalcançável, que é o que a mídia, principalmente, passa pra gente. Esse é o ponto que a gente até quer chegar, já que a gente fala bastante de filmes e séries nesse podcast, o papel da mídia nessa imposição absurda pelo corpo perfeito. Hoje a gente fala muito, redes sociais, blogueiras fit, não sei mais o que, mas isso já existia antes, já tinha revista Boa Forma, já tinha... Fita cassete da Jane Fonda, que exato, nos anos aqui. 80, né? Então tem muitas cobranças o tempo inteiro, a internet provavelmente piorou isso, né? São mais pessoas fazendo tu se sentir mal com o teu corpo. Mas isso sempre existiu, a nossa insatisfação com o corpo sempre existiu. Mas a nossa insatisfação sempre existiu porque antes de ter internet, antes de ter o cinema, tinha a questão do status social. Então, se você era fortinho, corado, branquinho, você era saudável. Então, você tinha comida em casa, consequentemente, você era mais rico ou mais interessante.
Na era vitoriana, a mulher que era casada com um cara e ela era robusta, ela era gordinha, ela dava o status de família rica. Sim. Se eu sou bonita, bem vestida e gordinha, tá tudo ótimo. Aí criou-se a coisa das formas, e aí surgiu o corset, o espartilho, Sim, espartilho. Porque eu tinha que ser voluptuosa, mas eu tinha que ter a cintura fina porque eu tinha que ter curvas. Aí veio o negócio das curvas. E aí com as escravas, aí que tinha um corpo mais desenhado, mais curvilíneo, começou a se misturar uma expectativa de um corpo branco que o corpo branco não alcança, com um corpo negro que era um corpo mais cheio de curvas, mais cintura fina, bunda maior, peito maior. E ali a gente foi se perdendo porque neste meio tempo, Revolução Industrial, jornal, televisão, fotografia, a gente começou a ter referência de coisas que não são, por exemplo, como é que a gente vai pegar na Suécia uma mulher que se pareça com uma indiana ou com uma negra? Ou com uma... Não vai acontecer, e vice-versa. Mas se aquilo vira uma referência porque aquilo é diferente, é exótico, dá status, é algo que eu vou querer. Junta nisso, a maioria de nós mulheres, hoje os homens também têm isso até mais, mas a maioria de nós mulheres, diretamente ou indiretamente, tinha uma cobrança de como você tem que se parecer. É a sua mãe te cobrando, é a tua avó fazendo um comentáriozinho. Não vai comer isso, né, minha filha? Senta direito, né, minha filha? É a TV com as atrizes que você acha que você tem que ser. Eu não sei se tu já reparou. Eu tava assistindo, eu comecei a assistir Friends de novo, porque o Netflix vai tirar. E o padrão de magro, ali nos anos 80, 90, é um magro doente, eu não sei se tu já reparou. Sim. As mulheres, elas não são magras... torneadas saudáveis de quem tá comendo direito, indo pra academia. É um magro... Filmes dos anos 80, se tu pegar as musas, elas são um magro diferente. É um magro estranho. A gente até vai falar mais pra frente, depois da própria Princesa Diana, que tinha bulimia. E eu assisti o documentário dela, que tinha na Netflix, que saiu agora em novembro. E eu nunca tinha reparado como ela era magra. Nos anos 80, principalmente, os braços dela eram finíssimos. Claro, ela tinha um distúrbio alimentar, que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, assim, se a gente, nós mulheres, principalmente mulheres, porque eu acho que essa cobrança ainda é maior pra gente, réis mortais, sofremos com isso, imagina quem tá sob os holofotes, quem tem essa cobrança diariamente, que se ganhou 2 quilinhos vai estar na capa da revista, enfim, vai estar em algum site de fofoca. A Demi Lovato é uma que tem ainda, né, muito problema com isso, ela tem outros problemas. Com compulsão, né? E daí ela, até quando ela fez uma publicação esses anos atrás, sobre não, porque agora eu me aceito como eu sou, tal, ela postou no Instagram, um monte de gente apoiou, um monte de gente compartilhou, mas teve um monte de gente que foi lá apontar celulite, teve um monte de gente que foi xingar, então tu imagina tu ter a tua cara, a tapa, o tempo inteiro por causa do teu corpo, porque não tem nada a ver com talento, com capacidade, com, sei lá, comportamento dela, tem a ver com o corpo. Lembra quando a Britney Spears fez aquele comeback no VMA? Que ela sofreu muito porque ela tava com uma barriguinha mínima. Sim. Ela tava com um corpo de gente normal. Exato. Ela tava com um corpo de gente normal. E ela foi esculachada, e isso ainda era meio primórdios da internet, acho que nem era tão avançado. Sim, era 2008, acho, alguma coisa assim. Eu acho que era, né? Não que era do tão Britney, assim, mas né? todo mundo caiu em cima. E a Britney, ela, não sei se todo mundo, né? Enfim, eu sei que eu acompanho bastante a carreira dela, e no começo eu lembro que era muito assim, a Britney, quando tava em turnê, com um álbum novo, trabalho, ela tava magérrima, e sempre que ela tava fora do radar, que ela tava entre um álbum e outro, tal, ela ganhava alguns quilinhos, era vista tomando sorvete. Nossa, que pecado, né? Ser vista tomando um sorvete. E todo mundo falava, caía em cima, né? Paparazzi, enfim, aquele inferno. Tipo, você não tem um minuto de folga. Essa semana, umas 3 semanas atrás, a Lizzo declarou, sabe a Lizzo? Sim. Ela faz essa coisa do Fat Pride bem forte. Sim, ela, sim. né, a capa do disco dela é ela, né, nua, enfim. E ela foi decidir fazer uma dieta detox, mas era isso, era detox, não era com nenhuma intenção de emagrecer. Assim que ela postou no Instagram, no Twitter que ela ia fazer isso, a chuva de haters dizendo que ela era traidora do movimento, que não sei o que, como ela podia fazer isso, como a Adele também, que muita gente foi considerada. Eu acho que tem com uma certa maturidade a noção de autocuidado. Para muitas pessoas, e a Lizzo ainda teve que se retratar ainda dizendo, não, eu não quero emagrecer, eu não retiro nada do que eu falei. Mas eu tive vontade de fazer uma semana só do suco, qual é o problema? Porque aí ainda se liga ao gordo a outros estereótipos antigos. Que ele sempre come mal, que ele só come coisas que fazem mal, que ele é excessivo, que ele é preguiçoso, que ele é o gordo sem vergonha, nojento, que tá na cama, que, enfim. Tem muito da relação da pessoa gorda
com estereótipos negativos relacionados à malandragem, Sim. a descaso, a relaxo. Até porque se a gente parar pra pensar, né, essa visão de pessoas, assim, nem... É até complicado a gente achar o termo, né, porque nem sempre é gordo, né, ou enfim, é uma pessoa que tá levemente acima do peso, que ganhou alguns quilinhos, enfim, qualquer pessoa é alvo disso. Tá ligada a 2 pecados capitais, né, que é a gula e a preguiça. E, então, assim, ó, essa nossa ideia negativa, nossa, eu digo de sociedade, né? Essa nossa visão negativa tem muito a ver com dogmas da igreja que foram enraizados na sociedade que a gente vê como algo necessariamente negativo. Sim, porque os gordinhos também eram os burgueses que tinham grana, então eles eram os porcos com diamantes, eles eram os... E veio trazendo tudo isso e joga isso na TV. E são aqueles estereótipos que eles vão se perdendo, a origem vai se perdendo ao longo da história, mas você meio que assimila, né, o superficial deles. Então o gordinho é sempre associado ao cara malandro, ao cara... Sim. Lembra do Ned, do Jurassic Park? O gordinho que era da TI? Sim, que ele até era do Seinfeld uma época. Ele era esse estereótipo todinho. Ele era bagunceiro, ele era grosseiro, ele era defensivo, ele comia o tempo inteiro. E tem vários ao longo da história do cinema que tu vai ver o gordinho, que é... Ou ele é o coitado, ou ele é o chatão snob que quer sair por cima, mas sempre tem uma característica meio negativa sobre ele. Ou ele é a pessoa que precisou desenvolver uma personalidade porque os magros não precisam, né? Porque ainda tem esse outro estereótipo que a gente vê em... Que é meio que verdade, é uma compensação, né? De teoria da personalidade. Por exemplo, se tu não é a bonita do colégio, tu vai encontrar um jeito de ter um espaço lá. Tu vai ser engraçada, tu vai ser inteligente, tu vai ser a do contra. Mas as pessoas têm essa tendência a querer sobreviver no ambiente. Então, se eu não consigo pela beleza, eu vou conseguir por outro caminho. O problema é que quem consegue pela beleza constantemente se vê em crises existenciais quando se liga que beleza passa. É verdade. Porque você vai conseguir muito mais coisas na vida se tiver um biotipo mais desejável para aquela cultura, para aquele contexto. Infelizmente, isso é a realidade. E quem sabe que isso é verdade e não tem essas características, sempre está colocando isso à prova, que isso está errado, que não sei o quê. Verdade. Mas o nosso cérebro entende pessoas bonitas como mais confiantes, a gente pode confiar melhor. A gente pode... Por que, por exemplo, um Ted Bundy da vida era tão bem sucedido? Porque não é só porque ele era charmoso, mas porque ele também era bonito. Sim. Diferente do BTK, que não era um cara bonito, era um cara meio ranzinho, esquisito. Ele não era necessariamente charmoso. O Gacy também não era necessariamente charmoso. Mas uma das coisas que psicopatas usam é... Se eles sabem que... Muitos se acham bonitos, narcisistas, assim... Mas o Ted Bundy é um excelente exemplo. Ele conseguia coisas porque ele parecia confiável. É, mais ou menos isso. Até voltando ali que a gente estava falando das divas, né? Que são... Que todo mundo aponta o dedo para elas quando elas ganham alguns quilinhos, ou até quando elas perdem. Tu tinhas comentado rapidamente da Adele. A Adele, esse ano de 2020, né? Esse ano passado... Ela apareceu numa foto que ela estava bem magra, com um biquíni, numa celebração da Jamaica, uma coisa assim... E um monte de gente apareceu pra xingar ela, porque eu preferia quando a dela era gorda, e não sei mais o que. Então, assim, quando tu emagrece... quando tu engorda, falam mal de ti. Quando tu emagrece, falam mal de ti. A Mariah Carey passou por isso, a Jerry passou por isso, das Spice Girls. Tem uma galera que passa... A Christina Aguilera. Sim, sabe, tu lembra aquela atriz, que ela fez dois... olha quem está falando, o nome dela era Christy Alley, atriz dos anos 80. Ela era linda, padrão, parará, e de repente ela deu uma engordada. Ela tinha até uma série na Warner. Você lembra que ela tinha uma loja de lingerie, alguma coisa assim, que ela tava bem acima do Veronica's peso. Closet? Isso, Veronica's Closet. E daí daqui a pouco ela perdia e ela tava no efeito sanfona completamente maluco, e depois saiu do holofote porque ela não dava conta. A Rihanna... Só que a Rihanna eu achei que ela lidou de um jeito bem massa, assim. Exato, ela banca, né? Ela meio que não assim, se importa. Ganhei, qual é o problema? Exato. E eu acho que muitos, até por eu ter tido muito peso, a gente compra a ideia do Fat Pride pra se defender. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora vão discordar de mim, podem até ficar bravas comigo, eu entendo, mas eu acho muito difícil, por exemplo, num calor como o nosso, a pessoa ficar à vontade sendo acima do peso. Eu acho muito difícil alguém me dizer acima do peso, que ama ser gordinho quando tá na praia e aí sempre aparece de camiseta. Quando tá num calor desgraçado agora de fim de ano e tá sempre de roupa preta e não quer sair de casa, quer ficar no ar-condicionado, tem algo errado. E tá tudo bem ter algo errado. Mas a gente tem que ver, às vezes, se eu comprar a lógica do Fat Pride é muito mais um mecanismo de defesa
Dizer, olha como eu me aceito. Do que algo que é significativo para aquela pessoa. Porque uma coisa que eu ouço muito no trabalho, e de verdade, assim, nesses anos todos, eu devo ter passado por umas 20 pessoas que vieram pra mim com esse discurso antes de eu falar qualquer coisa. Ali eu já achei estranho. É uma coisa defensiva, tipo, antes que tu me pergunte se eu me incomodo ou não me incomodo, eu me acho linda. Eu acho ótimo, por favor, todo mundo tem que se achar lindo. Sim. Mas eu não... Por que tu tá falando assim sobre isso? Se não te incomoda, tu se aceita porque tu é linda, ruiva ou iotê. Meu Deus, ótimo, ok. Tu não precisa chegar dizendo que tu tá ok com isso 1000 vezes. E é uma situação muito difícil, porque infelizmente a nossa autoimagem tá ligada com a nossa identidade. Quantas coisas você deixa de fazer, ou deixa de ser, ou deixa de participar, porque você não gosta do que você vê no espelho. E você acha que vai dar margem pros outros falar de você, que inclusive é o plot de boa parte dos shows de alguém que tem muito peso e emagrece. Sim. Tipo aquele Insatiable, a Mônica do Friends, esse filme O Amor é Cego, com a Gwyneth Paltrow. A gente já ia... Que eu acho uma aberração aquele filme, acho que nunca, não é engraçado. E eu até a gente ia comentar das cobranças de homens e mulheres, né, que é diferente. O que eu acho muito curioso naquele filme O Amor é Cego, que é horrível, gente, não é exemplo pra nada, é que o Jack Black, que é o cara que só saía com as meninas magrinhas, tal, e por causa de um feitiço lá, um negócio, ele vê uma mulher que é gorda como magra, ele não é magro. Por que ela tem que ter o corpo perfeito e ele não precisa? E ele é um cara super ok. Tipo assim, ele não é um prêmio, ele não... Ele não tem condição de exigir nada. E, no entanto, ele faz. Mas eu não sei se isso também é a crítica do filme. Tipo assim... não sei se ele seria... Porque ele comentava muito hype na época. Eu não sei. Mas se for, eu acho inteligente. O que me incomoda, realmente, acho que até em Hollywood tu vê isso muito claro. No Brasil também. O padrão de exigência pros galãs é muito diferente pras divas, pras mulheres, né? Enfim. Sim. E isso é um negócio que... Até causa, acho que, mais ansiedade na gente, porque não basta só ser magro, tu tem que ser eternamente jovem, tu tem que estar sempre perfeita. A unha tem que estar feita, o cabelo penteado no lugar certo, hidratado, você tem que estar toda hidratada, inclusive, o bronzeado tem que estar ok. Você não pode envelhecer, o lance de envelhecer eu acho que é bem forte também, porque tu pode ver atrizes, a partir de uma certa idade... Ou elas somem, ou elas são relegadas a certos papéis, de mãe, enfim. Eu lembro quando teve um filme agora, que eu não lembro o nome, que era a história de uma menina com câncer, que a Cameron Diaz era mãe, de uma adolescente, uma coisa assim. E eu fiquei chocada de ver a Cameron Diaz como mãe, porque ela sempre era a mocinha, o interesse amoroso, ela sempre teve esse papel de a musa do filme. Daí quando eu vi ela num papel de mãe, eu fiquei um pouco chocada, mas é natural, assim, não... Foi um choque... Eu acho que foi um choque bom, porque pelo menos era uma atriz que ela ainda tava... Mas por outro lado, isso me lembrou aquele filme da Charlize Theron, aquele Monster, que ela fez sobre a Aileen Wuornos lá, a serial killer. E eu achei engraçado que todo mundo só conseguia dizer, olha como ela ficou feia, olha como se ela se colocou nessa situação de ficar feia. Mas tu pode reparar que Oscar geralmente vai mais rápido pra mão de mulheres que ficaram feias no papel do filme. Pode ver a Nicole Kidman, quando teve aquela prótese no nariz. Que nem, meu Deus, era uma prótese, né? Era um nariz. A própria Charlize Theron, que foi enfeiada para o filme. A Marion Cotillard, para fazer Piaf também, ela foi bem reformada. A Glenn Close não fez uma baita transformação para ela interpretar Albert Nobbs. Isso, Albert ela não Nobbs ganhou, eu acho. Não ganhou. Mas ela participou, né? Mas exato. Mas os homens também. Os homens... O operário do Christian Bale. Mas os homens é só engordar e emagrecer, né? Fato. Quem que fez isso? O Christian Bale, eu acho que é um mestre nisso. O Jared Leto. O Jared Leto, mas quem mais que Matthew McConaughey. O Russell Crowe tentou e não conseguiu. Russell Crowe, não. O Matthew McConaughey, eu gosto dele naquele Dallas Buyers Club. Mas eu achei forçado demais, cara. O papel era do DiCaprio. Aquele ano o Oscar deveria ter sido do DiCaprio em O Lobo de Wall Street. Que era ótimo, Mas como o DiCaprio fez aí depois lá o Regresso, também, que não é o melhor papel da carreira dele. Não, mas ele tava dentro de um cavalo morto, então isso impressiona. Ele foi abusado por um urso, né? Entendeu? Sim, tá, ok, eu nem vou entrar nisso. Mas enfim. Mas... O que eu acho engraçado, o Leonardo DiCaprio é um bom exemplo. Ele é um cara que envelheceu mal. Sorry, ele envelheceu mal pro heartthrob que ele era quando ele fez Romeo e Julieta. Quando ele fez Titanic, nossa. Pra agora, o cara largou. E ainda assim, ele é um galã. Mas o próprio George Clooney, Richard Gere, que todo mundo fala que... O Sean Connery, né? Que todo mundo falava que a idade só melhora e não sei mais o que. Gente, vocês já viram o George Clooney hoje em dia? Tá mais velho, simples. A vida acontece, né? Ele já tá com 60 anos. Paciência.
Nessa de engordar e emagrecer, até gostei que a gente chegou nesse tema, que eu ia falar de uma atriz que passou muito por isso, por causa de um papel que foi a Renée Zellweger pra fazer Bridget Jones. Sim. Ela engordou pra fazer o filme inclusive sobre os quilinhos também, né? Um dos problemas dela, das resoluções de ano novo pro diário dela, era o peso também. E ela engordou por causa do papel, daí emagreceu. Daí foram fazer o 2, ela teve que engordar de novo, daí emagreceu. Tanto é que quando ela foi fazer o 3, que saiu uns 2, 3 anos atrás, ela se recusou. Ela falou, não, se vai ter Bridget Jones, o Bridget Jones vai estar com o corpo que eu tô agora. Porque, gente, o organismo da pessoa não aguenta. Tu vai pegar umas dietas absurdas primeiro pra engordar, depois pra emagrecer. Eu lembro que quando a Natalie Portman fez Cisne Negro, ela falou que ela comia uma maçã por dia. Gente, isso é desumano, não? Mas a Kate Winslet contou a história dela, que ela teve sempre problemas com efeito sanfona, que ela um dia ela desmaiou por viver de bolacha, sal e maçã por semanas, Nossa. porque ela se cobrava muito que ela não era o padrão. E ela disse numa entrevista, se não me engano, que foi muito difícil para ela na época do Titanic, porque ela foi escalada para parecer um pouco mais velha do que ele. Porque era pra ser uma aristocrata, lá. Sim. Tecnicamente, se ela ter um pouco de peso não era ruim, porque também denota que ela era mulher da alta sociedade e tal. Sim, naquela época mas a os galera padrões eram caiu de outros, pau né? porque ela Sim. não era magra, Aham. porque ela tinha um biotipo. Por que não era uma menina delicada, uma Elizabeth Hurley da vida, que era uma gazela? Enfim. Isso que era 97, 98, imagina os dias de hoje, né? Exatamente, e ela disse que sofreu muito. Até tem essa revista, era uma Rolling Stone, ainda daquelas americanas, que ela dá entrevista, que ela fala que foi muito difícil, que escrutinizaram ela muito por causa do corpo dela. E aí ela teve altos e baixos, que depois hoje ela dá entrevistas dizendo que ela tá bem. Agora, a Renée Zellweger é um excelente exemplo de dismorfia corporal. Porque olha o que ela é agora, olha o que ela era no Empire Records, que é um dos meus filmes favoritos, aquele sexo, Sim. drogas e confusão, que eu acho uma delícia. E olha como ela tá no Bridget Jones. São 3 pessoas completamente diferentes. E não é porque ela se transformou para o filme. Ela era desconfortável com ela. E eu sempre achei ela linda. E essas exigências não ajudaram em absolutamente nada, né? Porque daí é mais uma cobrança que ela tem. E fica muito evidente que a cobrança dela foi formada por pressão social, né? Porque as pessoas dizem, tá rindo, parece que ela tá chupando um limão. Ai, porque não sei o quê. Eu nunca achei ela feia. Não. Mas eu fico imaginando, um dia a Julianne Moore deu uma entrevista que perguntaram pra ela como é que ela mantém o corpo. Ela falou, o segredo é estar sempre com fome. E eu ouvi aquilo e eu pensei, cara... E aí me lembrou o papel da Emily Blunt no Diabo Veste Prada. Sim. Que ela acha que vai pra Paris com a Meryl Streep e ela fala que quando ela se sente fraca, ela come um pedaço de queijo. Isso que a gente tá vendo ali, isso não é anormal. Só que não... Principalmente nessa indústria, né? Indústria da moda. Nessa indústria, tipo, consumir cigarro excessivamente pra não ter fome ou pra ter alguma coisa pra suprir ali a necessidade oral. Ou comer alguma bugiganga e ficar horas sem comer, mas também para pessoas que têm transtorno alimentar, porque geralmente o transtorno alimentar, se tu observar, são 2 extremos. Ou a pessoa não come nada, que é anorexia, ou a pessoa tá no meio termo, que ela come, coloca tudo pra fora, que dá pra ver no The Crown, que eles deixaram isso bem gráfico. Eu achei bem discreto até. Eu achei que eles poderiam... Eu sei que não é o tema da série, mas eu acho que eles poderiam ter dedicado um episódio a isso, talvez. Mas sabe como tinha as críticas com 13 Reasons Why por causa das cenas? Sim. Meio que a mesma... Não dá gatilho, no caso. Dá muito gatilho. Pra quem tem um pezinho numa bulimia, quem já faz, ou quem tinha curiosidade, fica se pegando... Tu dá ideia, né? Tu dá ideia, exato. Então, assim, é um outro dilema da TV. Tu tá fazendo um serviço de utilidade pública, mas tu tá dando ali a faca e o queijo pra pessoa se ela quiser cortar. Então isso é um problema. E eu achei que eles fizeram de uma maneira muito elegante. Até colocaram um aviso na TV, se alguém tiver um problema, liga e tal. Mas ainda assim, pra alguém que tem uma história de transtorno alimentar pra fazer a mesma coisa... Porque lembra, a história da Diana foi condensada em 20 minutos, mas era, sei lá, 10 anos. Sim. Eu vou absorver aquilo ali como uma coisa rápida de fazer. E aquilo, cada vez que eu comer... vira uma coisa que eu posso lembrar de lá e vou fazendo porque faz sentido. E é uma coisa péssima. E no outro espectro tá comer demais. E aí só se sentir mal. Lá no anorexia a pessoa não come e se sente mal. A bulimia, a pessoa tá no meio termo. Ela come e depois ela tem que colocar tudo pra fora porque ela se sente um nojo porque ela comeu demais. E o gordo, ele come e depois ele se sente mal porque ele comeu. Daí por isso ele vai lá e come mais porque ele pensa qual é o problema. E assim vai. Então é um negócio marcado de excesso. E aí quando tu vê na TV... que, por exemplo, esses filmes que a gente citou, Friends, né, que elas eram gordinhas, quando é que
passa elas fazendo uma coisa super saudável? Tu lembra? Não. Algum filme ou série É que que nem- mostrou alguém fazendo uma reeducação alimentar? Tu assistia Gilmore Girls Não. quando passava? Esses dias eu tava vendo desses posts do BuzzFeed de todos os motivos pelo qual o Gilmore Girls é errado e tal. E teve um ponto que me chamou bastante atenção, porque na série eu nunca me atentei a isso. A Rory e a Lorelai, né, a mãe e a filha, no caso, tem vários momentinhos que elas apontam o corpo de alguém ou falam alguma coisa, e elas passam a série inteira comendo junk food, comendo donuts, comendo batata frita, comendo Sempre pizza. magérrimas, E lindas. sempre magra. E elas não têm uma dieta nada saudável, uma rotina nada saudável, e elas são abençoadas com os genes de comer porcaria. E aí, se tu parar pra pensar, nos filmes românticos, por exemplo, pega Como Perder um Cara em 10 Dias. Adoro. A Andy, ela come só porcaria. E aí ela vira guria descolada porque ela adora tomar cerveja. E Sim. ela adora comer. Só que assim, tu ouve isso, o que será que quer dizer adorar tomar cerveja? Ela toma todo dia? Ela toma 3 daqueles copos de cerveja e tudo bem? E daí ela ainda come um hot dog. Pra uma pessoa que tem problema de peso, ela vai começar a aumentar aquela síndrome de injustiça. O problema sou eu, porque eu nunca consigo, barará, barará. A pessoa que tem muita oscilação com comida e não precisa chegar a um transtorno alimentar, ela vai entender esse, bom, é a vida, esse problema sou eu, porque Sim. o filme vai te dar essa impressão que guria descolada é guria come junk food. Ou quando tem uma amiga muito magra que tu vai comer no McDonald's, mas tu não sabe que ela não comeu nada o dia inteiro. Ou quando ela fala, nossa, eu como um monte, daí tu olha e tu vê, meu, isso nem é um monte, mas o conceito dela de um monte é um monte, não é? Então, tem um monte de coisinhas que a TV vai alimentando e sempre alimentando aquele teu lado de sou insuficiente. Não, se peso e imagem é um problema pra ti, tu vai editar na tua cabeça Que problema exatamente é tu. aquilo te mostra que tu não tá conseguindo, o problema é tu. E isso não é verdade. As pessoas são diferentes. Mas aí eu volto na pergunta. Quantas vezes que tu viu um filme que fala de problemas de peso e de imagem, especialmente pro gordo, e não falo nem tanto por outros transtornos, que o cara não tem que passar por um trauma, por uma humilhação, porque daí ele vai começar a achar que ele tem que mudar. Sim. E a mudança sempre dá a entender que é sacrificante. Que é muito pesado, que é muito difícil, que nananã. E ele vai conseguir, mas foi difícil. Sim, tem aquele filme até do Ryan Reynolds, que é Apenas Amigos. Eu não sei Que se ele é gordinho? Ele era na adolescência, Isso. e daí depois ele nem teve, assim, acho que um grande trauma. O trauma dele foi não ter conseguido se declarar pra menina que ele gostava, uma coisa assim, né? E quando ele volta todo, executivo, magro, com um corpão, assim, e tal. E daí todo mundo fica, nossa, como se fosse sinônimo de beleza, assim, É sinônimo né? de aceitação. Por isso que tantas pessoas falam um negócio que é muito real. Tu é gordo, tu não consegue emprego. É fato. É fato. Dependendo do emprego que tu for fazer, tu não é bom o bastante. Tu vai entrar numa loja de marca, tu não vai ver alguém gordo te atendendo. Sim. Não, e até se tu for olhar a indústria da moda em termos de modelo, coisa assim, que quando eles colocam assim, primeiro modelo plus size na capa, e tu vai ver, ela é uma modelo, sei lá, G, ela não é plus size ainda, ela tá nos tamanhos considerados padrão entre aspas, mas enfim, né? Ao mesmo tempo que tem aquele react, aquele Beleza GG na I, eles pegaram a Mayara Russo, que é uma modelo GG brasileira. Ela é enorme. Ela é plus size. Que bom! Exato, mas quando tu vai numa loja, tu vai encontrar os dois extremos. Ou tu vai encontrar a Kendall Jenner, que é outra gazela, ou tu vai encontrar a Mayara Russo, e aí tu fica, que não é o corpo de todo mundo. Nenhum dos dois tá no meio. E o que acontece, eu não sei se acontece contigo. Comigo, eu vou comprar uma calça, certeza que eu vou ter que fazer pence na calça. Porque eu tenho a cintura menor, eu tenho muita bunda. Exato. Eu sempre tinha que fazer bainha porque eu tenho quadril largo, coxa grossa e perna curta. Exatamente. A ideia, e aí de novo, isso reforça um estereótipo de alguma coisa que tu nunca Que o teu corpo não tá perfeito, tu exato. nunca tá no padrão, nunca. Eu penso assim, né, a Kendall Jenner é um bom exemplo dessa leva nova de modelos que, né, da Hailey Baldwin, aquela Olivia Culpo, a galera nova, a Emily Ratajkowski também, uma galera nova aí, dessa nova safra não de novos conheço, modelos. gente. Elas estão trazendo o corpo anoréxico de novo, que é aquele corpo muito esguio. Kate Moss. Tipo isso, assim. Só que o problema é que todas elas, tu vê, elas têm 22 anos. Então elas meio que estão na adolescência ainda. Elas meio que estão num corpinho que não é normal. Sim. Ou tu nasce assim, ou, cara, tu vai passar fome e não vai chegar lá. Isso é muito, eu acho isso muito complicado. Assim como o modelo plus size, deveria ter um outro meio termo da pessoa normal que vai desfilar. Que ela talvez a coxa rala um pouquinho e tá tudo bem. Ou que a pessoa tem um bracinho um pouco mais gordo, tá tudo bem. A gente não deixa
o tudo bem prevalecer na moda. E, de novo, nos filmes também não. Porque a pessoa só ganha quando ela emagrece. Quando é que a pessoa ganha e ela tá igual? Um dos pontos que eu ia chegar, qual é a do revenge body? Porque que pra tu, sei lá, superar as pessoas do teu passado, os bullies do teu passado, tu tem que aparecer com um corpão, ou pra ex-namorado, coisa assim. Então, enfim. aí tem a história até do... Tu me lembrou da Princesa Diana, né? Do Revenge Dress. Que ela, assim que ela descobriu que a Camila e o Charles ainda estavam juntos, ela botou um vestido, que na época era lindo e tal, não sei o quê. Existe uma coisa muito forte da imagem que tu vende. E o gordo não é uma boa imagem. A mulher gorda é uma mulher que largou mão. Sim, tanto é que fala que depois que casou, relaxou, engordou. Tu lembra na Bridget Jones como eles vestiam a Renée Zellweger de um jeito muito esquisito? Muito Roupas brega, que não muito serviam. horrível. Já na época não tinha muito a ver. Uhum. Ela sempre tinha que parecer desconfortável na própria pele. Sim. Enquanto eles... Eu não sei no This Is Us, porque eu sei que tem uma moça que é acima do peso. Uhum. Mas, ou aquele Mike and Molly, que era uma série que passava que era um casal gordinho, né? Sim. Só que também não retratava de um jeito super saudável. O marido era um porra louca que comia um monte e ela, tipo, tentava parar, tentava. O This Is Us eu não sei. Mas eu acho muito difícil até ver uma série que eles retratem a pessoa gorda bem vestida, realmente de bem com ela. É que o This Is Us, a personagem, a Kate, boa parte do plot dela é em cima do peso. Isso é até outra coisa que eu ia comentar. Geralmente, quando tu tem um ator gordo num filme, numa série, é o tema. É o tema, né? É que nem alguns anos atrás, acho que hoje tá diminuindo, graças a Deus. Mas quando tinha um personagem homossexual, a história da vida dele era em relação, como se ele não fizesse mais nada da vida, ele só é homossexual. E com personagens gordos acontece, atores, né? Acontece isso também, parece que tipo, se tu não comenta em nenhum momento que ela tá acima do peso e tal, parece que tu tá evitando o elefante na sala, né? E aí, eu não vou dizer desculpa, porque eu acho que é uma boa justificativa, mas, por exemplo, se tivessem colocado ela e não tivessem falado nada sobre ela ser acima do peso, eles diriam até que a série é negligente sobre não falar de saúde. Assim como nesse ano tem um personagem negro e eles fizeram questão de mencionar o Black Lives Matter. Porque a série se passa em tempo meio atual. Mas da Kate, eu acho que eles conseguiram até lidar com isso de uma forma bem... não superficial, assim. Eles botaram ela assim, porque no começo ela, não, porque eu tô tudo bem, blá, blá, blá. Mas ela ia em grupo de vigilantes do peso, coisa assim. Tanto é que assim que ela encontra, que ela conhece o marido dela. E eu acho até bem curioso no começo, acho que na primeira temporada mesmo, que tem uma menina no grupo de vigilantes do peso que ela é magra, e ela fica falando, porque eu tomei um milkshake, eu me senti muito mal, e não sei mais o que e tal. E a Kate, ela meio que explode, assim, olha o teu corpo, e olha o nosso, e não sei mais o que, né? Tipo, a gente tem problema de verdade, tu não, tu tá aqui reclamando que tu tomou um milkshake e tal. E daí depois eles desenvolvem melhor essa outra personagem também, que tipo, todo mundo tem problema também, não é porque... né, é aquele negócio, o meu problema sempre é maior que o dos outros, né, aquela visão. Então eu acho que a série foi até bem responsável nesse sentido. O showrunner falou com a atriz, né, com a Chrissy Metz, que não ia ter nenhuma pressão sobre o corpo dela ao longo da série, que o caminho da personagem ia acompanhar o que a atriz quisesse fazer com o corpo. Então se ela quisesse emagrecer, a personagem ia emagrecer. Se ela quisesse continuar no peso ou não conseguisse, enfim, também não ia ser um problema, ia ser respeitado isso. Eu acho que tem um tópico muito sensível pra quem tem problema com peso, e de novo, eu só falo isso porque é a história da minha vida, tá diretamente ligado à autoestima frágil, tá diretamente ligado ao problema de autoconfiança, tá? Tu realmente acha que o que tu tá mostrando é quem tu é. E isso é um trabalho que tu tem que lidar constantemente. Quando tu ignora, são as vezes que tu mete o pé na jaca, ou que tu fica inventando desculpas pra, tipo, agora eu já tô aqui mesmo, então qual é o problema? Tem muita gente que pode discordar, eu gosto de fazer esse disclaimer 1000 vezes, mas é muito fato que comida não é só combustível para quem tem problema com comida. Comida significa outras coisas. Significa afeto, significa aceitação, significa proteção. Cada um vai ter um significado muito específico. Enquanto não lida com aquilo, tu não consegue ficar bem com o teu corpo. E eu não falo nem de emagrecer. Eu falo da questão de autocuidado. Se eu me gosto, eu vou fazer escolhas melhores. Sim. De novo, eu não tô falando que... né? Mas todo mundo sabe. Uma vez uma amiga minha nutricionista me disse assim... A gente saía de vez em quando pra tomar um café e pegar um pão de queijo, né? E aí um dia eu fui pegar... E ela também fez cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica, ela também fez. E dela assim, Carol, a gente tem que cuidar, porque um pão de queijo por dia são 5 pães de queijo na semana, que são tantos... E eu nunca tinha me ligado. Faz sentido? Por que eu tenho que diversificar? Porque se eu comer
3 brigadeiros todo dia, vão ser milhões de brigadeiros no mês, vai fazer diferença? O que pessoas que têm problema de peso geralmente fazem? Especialmente as que têm problema com ter mais peso. Nem tanto, as anorexias controlam tudo para tentar controlar a comida. As pessoas que têm problema com compulsão no sentido de ganhar peso tendem a ignorar a comida. Por isso que tu vai ver, às vezes, a pessoa comendo distraída, não lembra o que comeu de manhã. Sempre dá uma desculpa para poder comer de novo, para poder fazer... Porque ou come escondido, né? Tem gente que acha que comer escondido não conta. Sim, isso é muito clássico. A pessoa vai, ela tomou a decisão de fazer uma dieta. Ótimo, tá, beleza. Geralmente é pela segunda semana que começa a pesar, porque a dieta deixou de ser novidade, porque eu não perco tão rápido quanto eu gostaria. E tu começa a ter abstinência de algumas coisas se for uma dieta muito restritiva. Ou mesmo se não for restritivo, se tu és muito acostumado a comer açúcar, gordura, o teu corpo vai sentir falta, porque são coisas aditivas. Carboidrato, nossa. Exatamente. E aí, ou pessoas que, geralmente quem tem problema com peso é 880. Então, ou eu faço uma dieta xiita, ou eu largo mão e não faço mais. E a TV também dá essa ilusão, porque todas as histórias que a gente vê de pessoas querendo perder peso não acompanham o processo delas. Acompanham o sacrifício antes e depois. Então também alimenta a ilusão de que deveria ser mais rápido. E daí as pessoas, por não entender também muito alguns conceitos como frustração, persistência, resiliência, respeitar um processo, tipo, se não deu certo em 2 semanas, não perdi 3 quilos, não quero mais brincar. E deu. Tô perdendo peso pra quem? E até a indústria do emagrecimento, eu acho ela bem criminosa em algumas coisas, de parecer que tá vendendo uma fórmula mágica. Que se repete, lembra do Oscar? Que tinha 1000... E assim, o que funciona pra uma pessoa vai funcionar pra todas e não é assim. Não sei se tu assistia aquele programa, aquela competição The Biggest Loser, que é perder para ganhar. Aquilo me deixava com sentimentos muito mistos. Era uma competição de perda de peso. E o que tu via na TV, até tu não achava tão ruim, porque eram pessoas que estavam querendo mudar de vida, fazer mais atividade física, comer mais saudável, só que tem denúncias de ex-participantes de que era horrível por trás. Que era uma pressão desgraçada para perder peso mesmo, que tinha dias que eles te privavam de comida, que eles te obrigavam... que eles te obrigavam a treinar até desmaiar. Então, assim, o que vende é a história bonitinha das pessoas acima do peso, que mudaram de vida. Aquele negócio meio autoajuda, assim, sabe? Que, nossa, eles conseguiram, você consegue. E, às vezes, a gente fala, né, até tem bastante discussão sobre isso. Gente, é só fechar a boca e treinar. Não é. Não é, porque se tu vai fazer um acompanhamento sério, tu vai descobrir níveis de hormônios que podem estar desregulados. Tu pode descobrir que o teu problema tá na tua qualidade de sono. Às vezes tu, mas eu durmo 8 horas. Mas é um sono profundo? É um sono que tu fica acordando? Que tu fica... Numa medicação que tu usa, numa escolha boba de trocar o carboidrato de um horário para o outro, que faz diferença. Um suplementozinho a menos. Eu percebi que uma das grandes mudanças que fez na minha disposição esse ano com mudança de alimentação e tal, foi tomar uma suplementação que baixa os meus níveis de cortisol. Eu sou uma pessoa extremamente, estressada, enraivecida e tal, e daí não é nem só por isso, assim, mas aquilo ali não tava me deixando dormir tão bem à noite, tirava minha energia ao longo do dia e, enfim. Eu vou te falar que, como eu sempre sofri pressão na minha casa por causa de peso, e muito, a gente conhece 1000 anos, você já sabe também. Esses tempos, o último médico que eu fui, ele falou um negócio que eu achei muito massa. Ele falou assim, Carol, tu sempre teve uma situação com compulsão, então qual é o problema se tu quiser tomar uma medicação agora pra te dar uma segurada, que não tem efeito colateral, que agora tem muita coisa nova. Sim. A minha primeira reação foi me sentir um fracasso. Eu pensei, mas de novo? Tô aqui com 36, já fiz 1000 dietas, fiz cirurgia bariátrica, tô sempre preocupada. E agora vem mais uma opção de novo que tá me dizendo, você não consegue, e ele me fala, ninguém falou que tu não consegue. Não. Cada um reage. E eu achei aquilo sensacional, porque a minha história de médico era tal da força de vontade. Se tem uma frase que me irrita, é alguém me dizer, faltou força de vontade, é só fechar a boca. Ótimo, se pra ti funciona, cara, faz. Exatamente. Não conta pra todo mundo, sabe? Tu falou do Revenge Body, tem aquele programa da Khloe Kardashian que eu acho bem massa, porque não é só tu fazer exercício físico até morrer e meio que passar por uma humilhaçãozinha. Eu nunca assisti, até queria que comentasse mais. Eu achei interessante, até porque eu acho que a própria Khloe, ao longo das 2 temporadas, se questiona sobre o nome. Porque quando ela fala, ela pede pra pessoa contar a história, e daí ela pergunta sobre quem você quer com quem você quer se vingar, né? De quem você quer se vingar. E às vezes o cara fala de mim mesmo. Não tem nada a ver com os outros. Eu quero mostrar pra mim que eu consigo. Ou... eu quero mostrar pro fulano que eu amo que eu consigo. E aí, ao longo daquelas semanas que eles fazem o programa, a pessoa começa a se ligar que nada tem a ver com o fulano, ou com a mãe, ou com a família. Tem a ver com eu entendendo que eu fiz algumas escolhas pra tapar alguns buracos ou pra ignorar algumas coisas. Porque se tu for pensar,
um excesso de comida, tu fica mal, tu fica desconfortável. Sim. Tem algumas comidas que são tão pesadas que tu se sente depois... O que tu tá fazendo com essa comida? É só, tu tá comendo só por comer? Por que tu tá sempre escolhendo coisas que depois tu fica... Eu devia ter cuidado, eu devia... Ou escolhas muito sacanas, tipo assim... Tu tá a fim de comer um chocolate, mas tu morre de culpa. Aí tu comeu uma maçã, um não sei o quê, um nananã. Aí tu acaba comendo chocolate. Aí tu se sente pior. O fato de tu não te entender e não entender como comida funciona pra ti... E mais importante, que eu acho que a gente devia ter isso em algum momento da nossa vida, noções básicas de alimentação. Sim. Por que eu escolho uma batata doce e não uma batata inglesa? Por que ninguém explica isso? E outra, eu deveria estar fazendo 1000 substituições? A não ser que você tenha uma questão vegana, vegetariana e tal, eu deveria estar comendo maionese de abacate, porque, cara, tem tanta gordura quanto. É até um pouco da minha bronca com os alimentos gluten-free. Sim, glúten... Pra quem é celíaco faz parte. Exato, pra quem é celíaco, mas virou uma moda de que, porque tudo tem que ser sem glúten, não sei mais o que. Gente, se tu não é celíaco, um pouco de glúten não vai te matar. Mas pesa, incha, não sei mais o que. Sim, mas tu não precisa comer tudo com glúten. Mas também tem qualidade de farinha, por exemplo. Exato. Tem tantas coisas. Saiba dosar, assim, e assim, escolha suas calorias de uma forma inteligente. É uma coisa que eu... Depois que entrei em plano alimentar e tal, aí, enfim, tem as refeições livres do plano, enfim, eu sempre faço mais do que deve, mas, né, não é exemplo. Mas, assim, um dia numa refeição livre eu comprei um pacotinho de Pingo Douro, salgadinho, uma coisa assim. Eu achei aquilo tão ruim, tão salgado, assim, mas era uma escolha nostálgica, né, porque eu comia salgadinho no passado, que eu me senti tão mal depois, dormi mal por causa do sal, acho, né, do sódio, enfim, não foi legal. Então, assim, se é pra eu comer algo que vai sair do meu plano e tal, então que seja algo que realmente tem que vai valer fazer. A pena. Exato. As calorias têm que valer a pena. Exato. Eu acho que no final, assim, né, Lu, uma coisa que define muito o negócio, a pira com comida, pra mais ou pra menos, é que a gente acaba tendo medo da comida. Isso eu acho complicado. E, de novo, eu acho que a pressão pra você se parecer de uma certa maneira piora isso. Porque chega ao ponto que eu não sei se eu devia comer esse pão de manhã, porque depois eu vou comer arroz no almoço e à noite eu vou fazer não sei o quê, então será que... E aí não é mais normal? O ato de te alimentar pra viver o teu combustível já virou outra coisa. E a TV propaga isso muito. Eu sei que a gente vai ter um episódio de falar de reality shows. Sim. Esses reality shows mais voltados pras mulheres, The Real Housewives, as Kardashians, até isso eles fazem. Porque tem uma hora que eles estão sempre comendo, estão sempre em restaurantes. E aí outra coisa, tipo, mas se eles estão sempre bebendo, sempre comendo coisas gostosas... Então sempre assim, como? E aí mexe contigo, porque tu te relaciona com aquilo num grau que tu pensa, se elas fazem isso e tá tudo bem, por que quando eu faço não tá tudo bem? Parece um exemplo bobo, mas é muito fato. Tudo que a TV fica te bombardeando de novo, em algum momento tu vai assimilar como tem algo errado comigo, tem algo que eu não estou fazendo. E o peso, especialmente para nós mulheres, eu não tô falando que homens não têm. Sim. Inclusive, acho bem interessante ressaltar que a comunidade LGBTI+, especialmente a comunidade gay, dos homens gays, tem uma cobrança com a estética, tanto que tu vê, tem Grindr pros meninos, e a maioria dos meninos no Grindr não posta o rosto, posta o torso, porque é a barriga tanquinho, é o bronzeado, não sei o quê. As meninas usam Tinder, não existe um Tinder para as meninas lésbicas, que parece se preocupar com a imagem de um outro jeito, eu não tô falando que é um jeito negativo, mas é diferente das meninas heterossexuais, que tem a cobrança muito similar aos homens gays. Da estética, do padrão, de novo, Kardashian, que eu tô sempre bronzeado, a foto é sempre perfeita, eu estou sempre com a academia em dia, não como carboidratos. Olha a pressão que te gera, tipo, como é que eu vou sair com essas pessoas? Como é que eu vou chegar lá? Não, e nessa de padrão, até vou fazer um off-topic, porque a gente tá falando de body shaming, imagem, estética, né? E a gente tá falando só do peso, é o tema do episódio, mas até criticar Hollywood num outro sentido, de que personagens que são tidos como feios, entre aspas, né? Mas feios nos filmes, não necessariamente acima do peso, né? A gente tipo o Gâmbito da Rainha, assim, que a menina é pra ser feia. Não, nem nesse ponto que eu ia chegar, mas naqueles filmes estilo Diário da Princesa, que a Mia era pra ser... Betty é feia, tipo Betty é feia. Tipo a Betty é feia, exatamente. Que, na verdade, é um patinho feio. São todos atores bonitos. Até o que é pra ser feio, entre aspas, em Hollywood, é bonito. Então, como é que a gente vai competir com isso, né? Aí tu olha, assim, eu lembro daquele filme acho que é Ela é Demais,
que é Com com a Fred Amanda Prinze Bynes? Jr. Não, com Fred Prinze Jr., que é aqueles de aposta no colégio, que duvido que sei, você vai sei. pro baile com aquela menina, daí transforma. É um negócio meio My Fair Lady, só que na verdade a menina só tirou os óculos e soltou o cabelo. Então, no Jovens Bruxas, o primeiro Jovens Bruxas, Verdade. a Neve Campbell tem um Um problema nas de pele. costas, né? Um problema de pele. Cara, ela não é feia. E mesmo quando ela tinha problema nas costas, ela continuava não sendo feia. Ela só andava toda fechada e de repente ela se soltou. E eu entendo a mudança justamente pela autoconfiança, entendo. Mas ela não era uma atriz feia, Não? sabe? Até, se eu não me engano, o Diário da Princesa teve isso, a Betty é Feia, todas as versões Sim. são mulheres bonitas. Mas tem outros filmes também que a pessoa, até o Conto de Fadas. A bruxa enrugada, mas ela tem a capacidade de virar uma princesa. A Cinderela, que ela só tava... O problema dela era o vestido, porque ela tava A com... bruxa da Branca de Neve, que tava sempre Sim. espelho meu, tem alguém mais lindo que eu, verdade. e daí ela não podia... O retrato de Dorian Gray tá sempre muito ligado à coisa da beleza e da juventude, e o que me leva é um outro off-topic, mas eu preciso comentar. Vamos parar com a harmonização facial, pelo amor de Deus. Eu ia chegar nisso. As pessoas, eu não sei, esses dias eu descobri quem era a tal da Luísa Sonza. Já Eu acho que ela canta. E ela namorava o Whindersson, qualquer pessoa. Sim. O Whindersson Nunes, isso. Eu tô muito velha pra esse Eu também não. Mas ela era uma menina linda. Linda, 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 linda. Eu não sei onde ela tirou a ideia, que seria uma boa ideia. Ela está com um queixo quadrado, assim, ó, parece um tênis. Com um rosto bem masculino aqui embaixo. Ela ficou com um maxilar super masculino. E daí ela mexeu no lábio, aquele plumping que a galera tá fazendo. E aí fez uma coisa com a sobrancelha, não sei se mexeu aqui. Eu falei... A guria tem, sei lá, 25 anos, cara. Tu tá fazendo isso agora, tu nem sabe como tu vai ficar. Eu acho que essa galera não acompanhou o que aconteceu com o Michael Jackson, né? Nos anos 80 e 90. Pode, que ele também, pela cara, fez coisas desse tipo. Sim. A necessidade de tu permanecer jovem como acho que E atender um padrão, né? Porque beleza é um negócio... Beleza, né? O que é harmonização ao padrão de beleza, isso é outro assunto. O que é considerado beleza muda com o tempo, né? Nos anos 90 era um Mas tipo de tem rosto. Outro problema também, né, Lu? As gerações mais novas querem resultados pra agora e dane-se amanhã. Um exemplo bom é a tatuagem. Eu não tenho absolutamente nada contra a tatuagem. Mas quantas pessoas que fizeram um tribal, lembra aquela Carol Castro que tinha um tribal bem embaixo na barriga, perto da virilha, assim, coitada, deve ter doído muito pra tirar aquilo. Porque não faz mais nenhum sentido, ficou cafoníssimo. E assim como várias outras tatuagens vão ficar, né? Pra tirar, dói. E quando tu botou aquela tatuagem, na tua cabeça, aquilo, vai ser assim, porque era agora. E era imediato. E a galera tá fazendo isso com mudanças estéticas irreversíveis. Sim, exatamente. E isso me chama muita atenção. Eu penso, como é que será que processa na cabeça das pessoas? Tipo, eu tô rico hoje, dane-se a fulano do futuro que se vire com esse... E essa pressa faz com que a gente tome decisões muito loucas. E eu também acho que essa pressa tá ligada à nossa relação ruim com comida. Sim. Que as pessoas que têm dificuldade com comida, como eu falei, pensamento tudo ou nada. Tipo, eu vou comer agora, amanhã é outro dia. Sim. Se tu parar pra pensar, normalmente, todo dia, amanhã é outro dia. E aí tu nunca começa nada e nunca passa pelo processo de nada. E eu acho que até um reality que ajuda a entender alguns problemas mais extremos da relação com comida e tal... É aquele Quilos Mortais, eu não sei se você já assistiu no Discovery. Eu tenho pânico daquele Quilos Mortais. São casos extremos, pra quem não conhece, são casos extremos, são pessoas também, né? Eu acho que é da Discovery, mas passa nos dois. São casos extremos, são pessoas com mais de 300 quilos que aparecem lá, mais de 200, enfim. E o médico é sempre o mesmo, tal, e ele tem um discurso muito assim, não adianta eu fazer a bariátrica e daqui a 2 anos só aparecer aqui de novo. Porque o que tem, enquanto tu não mudar a tua mentalidade em relação à comida, não adianta eu tirar quilos e quilos de gordura do teu corpo, que vai voltar tudo e vai ser até mais perigoso pra tua saúde se voltar, né? Porque tu passou por uma bariátrica, tu sabe quantas coisas mudam no teu corpo depois disso? Mas tem um problema muito grave, que na minha época a avaliação psicológica era ridícula, agora não, agora é um protocolo, tu tem que fazer e tal. Mas uma coisa que acompanha quase toda pessoa gordinha é o pensamento mágico. Primeiro, se eu fosse magro, tudo seria melhor. E os filmes incitam isso. Quando eu emagrecer, eu vou ser bonita, bem-sucedida, todos os caras vêm atrás de mim. Quando eu emagrecer, eu vou ficar com o corpo perfeito. Porque o amor é cego, a Gwyneth Paltrow passa de 300 quilos pra 50. E não tem uma pelanca, tá a pele lisinha, tá tudo no lugar. E não é assim que acontece. Tu acha que toda a tua vida vai melhorar com todo mundo. Tu vai ser mais popular, mais querida. É o feliz para sempre, né? Exato. E por último, tu acha que a bariátrica vai te impedir para sempre, por mais que o médico te fale, de ganhar peso. Porque daí tu acha... Uma vez eu vi uma Capricho, que a Gisele Bündchen tinha acabado de ser descoberta. Ela tinha 14, 15 anos, não sei.
E daí eles faziam um raio-x dela, tipo, quem ela é, o que ela gosta e tal. E daí fizeram uma foto dela, tipo, o homem vitruviano sim, do Da Vinci. E aí tava lá, comida favorita. E tava escrito quarteirão com queijo. Ah, tá. Eu acho que eu tenho até hoje essa revista, porque aquilo me marcou, aquilo me deu tanta raiva, porque eu já tinha problema de peso, eu pensava, porra, cara. Por quê? Como assim? Quem tem o prato favorito quarteirão com queijo? Hoje ela é toda natureba. Sim. Claro, ela tinha 15 anos, cara. Era o prato favorito de todo mundo. Mas eu tinha muita raiva. E a pessoa que é gordinha, ela tem uma tendência, essa coisa de achar que o mundo é injusto com ela. E ela meio que não tem muito a ver com isso, então ela come pra se proteger, mas é o que causa o problema e tal. E eu acho que a bariátrica, a maioria das pessoas que faz acaba ganhando de novo. Ganha um certo tanto, todo mundo ganha, mas voltar. Inclusive tem até cirurgias que você pode fazer depois da bariátrica, pra te ajudar a voltar a perder o peso, enfim. Não adianta. A cirurgia é no teu estômago, não é na tua cabeça. Então tu vai continuar recorrendo nos mesmos erros se tu não tiver comportamentos e até diferentes. alguns casos que eu já vi, o médico ele fala muito dos facilitadores, que são as pessoas que ajudam a pessoa a engordar também. Porque ele tá falando que a alimentação são vários fatores e um deles é inclusive social, é de família, né? E eu lembro de um caso que me marcou muito, que a mulher, ela tava super cuidando da alimentação, tal, antes mesmo, que ela tinha que perder peso para poder fazer a bariátrica, né? Pra ela estar nos padrões lá de... Pra não morrer, né? Exato. Porque é arriscado, né? E ela tava se cuidando e tal, e o marido dela era acima do peso e tal, mas não tinha 300 quilos como ela, né? E ele não fazia absolutamente nada. Ele continuava pedindo pizza, ele continuava comendo besteira. Porque ele não tem nada a ver com esse processo. processo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não gostava do fato dela ir. Quando ela tava no hospital, ele não foi visitar ela uma vez. Ele foi buscar ela, né? Depois, quando ela recebeu alta. E antes de chegar em casa, ele passou no McDonald's pra comprar. Assim, foi horrível. O problema daquela mulher ali foi resolvido quando ela se separou do cara. Então, às vezes, assim, não... Né, tipo, porque só depende de você, é força de vontade. Gente, não é tão simples. Sim, olha, eu já atendi vários casos, Lu, de coisas assim, ó. O pai te cobra pra tu emagrecer, pra tu comer direito, não sei o quê. Aí, quando tu tá numa dieta, o cara aparece com uma pizza. Sim. Mas um pedaço não faz mal, não sei o quê. Ou coisas do tipo, tem um episódio do Revenge Body que a menina tá fazendo dieta e uma hora ela começa a chorar pro namorado, ela falou, tem que me ajudar. Tipo, tu não pode ficar cozinhando macarrão, bife, não sei o que, quando eu tô tentando fazer uma dieta. E essa é uma das dificuldades que eu mais vejo, assim, já percebi comigo, já percebi com algumas amigas, hoje não mais, né, mas já percebi com várias amigas, tal, de que ela tá num esquema, às vezes não é nem só por peso, tá, é por saúde mesmo, tal, e o cara não embarca junto, ou o contrário, o cara, né, e a mulher não, mas enfim, se tu tá num casal e tal, tu tem que estar em sincronia em várias coisas e a alimentação é uma delas. Não, eu não acho que, assim, o ter que tá muito mais relacionado à empatia, né? Sim. Se eu quero, tu pode comer o teu McDonald's, mas tu sim. na minha frente. Isso é meio sádico. O cara fez de propósito, ele não foi buscar de propósito, ele pediu o McDonald's pra esfregar na cara dela que ele não tava de acordo com o que ela fez e que ele não liga. Isso é doente. Isso é um outro nível. E aí é muito difícil também tu falar que talvez até pessoas próximas que você acha que te amam podem ter um tracinho ou outro, né, de empatia baixa, porque eles até gostam disso, de te ver ali tentando pedalar e conseguir uma coisa e te dizer, eu sabia que tu não ia conseguir. Mas tudo bem, porque pra eles é ruim. O cara é ruim fazer uma dieta, ele não quer parar de comer pizza, então... Até agora a gente já tá encaminhando pro final. Um dos filmes que eu ia indicar, que eu já comentei no episódio anterior, é a Maratona de Brittany, que é uma moça que ela tá acima do peso e ela decide começar a fazer atividade física, não por uma questão de estética, porque ela ainda comenta, não, mas todos os corpos são bonitos e tal, mas por uma questão de saúde, porque ela tava com colesterol, triglicerídeos, enfim. E uma das mudanças que acontecem, que permitem que ela siga nesse plano, é uma amizade que ela deixa de lado no meio do caminho. Que era uma amiga dela, que era influencerzinha, tal, que precisava da amiga com baixa autoestima pra se promover em cima disso. Inclusive, eu sei que a gente tá no final, mas a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravar sobre influencers e uma galera que tira muito proveito de quem tem problema com peso. Sim. Tem muito influencer aí metido a nutricionista, que não é, né? Treinador físico, que te faz sentir mal e ele não tá ali pra te fazer sentir uma pessoa melhor. Ele tá pegando o método de quanto pior tu se sentir, mais tu vai querer sair desse buraco. E a pessoa nem sabe o suficiente. Inclusive, eu sei que a gente não pode fazer merchan, mas tem um cara muito legal chamado Nutricionista Gordo no Instagram, que ele é um cara que fala a realidade de comida, tu pode comer bem e ainda estar fora do peso. É uma questão de se gostar. Perder peso é consequência. É como tu se cuida. Exatamente. E eu acho que esse é o ponto que a gente queria chegar do programa. Porque a gente falou sobre movimento body positive, né? Enfim, ame suas curvas. E, gente, o negócio é
cuidar da saúde, eu acho. Eu acho que perder peso é consequência. Exatamente, seja pra ganhar peso, perder peso, enfim, cuida da sua saúde. A gente tá passando por uma pandemia e a gente tá vendo como é importante estar com imunidade alta, enfim. Ver se talvez alimentação, padrões de sono e tal não podem estar te sabotando de alguma forma, acho que seria... E uma outra coisa, em vez de a gente buscar o corpo ideal, acho que tá na hora da gente se olhar mais no espelho. Eu fiquei chocada com o tanto de pacientes mulheres que eu tenho que não param pra se olhar no espelho antes de tomar banho, sem roupa. Muitas pessoas não se conhecem. Mais do que balança, e a gente precisa aprender a ser realista com o que a gente gosta. Em vez de procurar no espelho o que tu não gosta, começa a procurar o que tu gosta. Tu tem que te acostumar com o corpo que tu tem. Não é se conformar. É aprender a saber o que tu pode fazer com o corpo que tu tem pra tu te sentir bem. A gente tá sempre frustrado porque a gente olha pra um padrão que não é o nosso, que tá longe do nosso. E isso é quase todo mundo, tá? Isso é quase todo mundo. Aprenda a olhar pro que você tem. E se você quer melhorar o que você tem, faça no teu tempo, no teu ritmo, pra se amar, não pra se cobrar. E não tem problema nenhum, aliás, recomendamos pedir ajuda, seja de nutricionista, de treinador, de psicólogo, enfim. Se é algo que tu não conseguiu fazer sozinho até agora, pedir ajuda pode ser uma boa saída. E tá tudo bem não conseguir fazer sozinho, ok? Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem que a gente vai chegar ao final. Carol, suas redes sociais pra galera te acompanhar? Só me encontrar no Instagram, @CarolineBruning, e lá vai ter o link pro meu canal no YouTube. De vez em quando rola umas lives lá, é só aparecer, seguir, a gente troca uma ideia. E pra quem gosta mais da parte de filmes e séries também, quer ver alguns desses filmes que a gente citou no episódio, tem o cinema.com.br, no Instagram cinema.blog. É isso, por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem voltamos com mais um assunto. Até mais. Tchau, tchau!